tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou contar 2 lançamentos recentes aqui no Brasil que eu li e eu adorei. Assim, eu adorei os dois. Gostei um mais do que outro, gostei. Mas eu vou explicar tudo direitinho, por que eu gostei, o que eu não gostei, sobre o que são esses 2 livros. E vamos embora já então, sem enrolação, para a primeira resenha, que vai ser de Uma Janela Sombria. Nesse livro, a gente vai encontrar um sistema de magia bem singular, porque ele funciona através de cartas. Isso é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Como se fosse cartas de baralho, sabe? Ou de tarô. É assim que acontece. Acontece que há muitos anos atrás, o rei de Blunder, que é o nome do reino, chamado de Rei Pastor, decidiu pedir ao espírito da floresta que criasse cartas que dessem a ele e algumas pessoas ali seletas dele alguns poderes, como ler mentes, fazer a pessoa dizer a verdade, ter mais beleza e por aí vai. Porém, como toda magia tem um preço, né? O espírito da floresta acabou lançando uma maldição no reino. E agora ele tá envolto por uma névoa que faz as pessoas se degenerarem, mas que acabam desenvolvendo também alguns poderes até a pessoa de fato morrer ou enlouquecer. E a Elspeth, ela é a nossa protagonista, ela acaba sendo infectada por essa névoa. E a lei atual, né, esse rei que criou as cartas, ele já morreu, e o rei que está atualmente no poder, a lei é que todas as pessoas infectadas devem ser capturadas e aprisionadas na masmorra do castelo, porque essas pessoas são vistas como extremamente perigosas e é um crime grave não entregar elas para a guarda real. Acontece que, na verdade, é um crime grave você ter poderes que não provém dessas cartas, entendeu? O reino, ele entende como um absurdo alguém ter um poder além do que ele tem. Pegaram, né? Então vamos lá. E por esse motivo ela acaba tendo que se esconder na casa dos tios, que moram numa floresta bem afastada da cidade, quando ela tinha 9 anos. Logo depois que ela foi infectada por essa névoa. E assim, depois de ter sido infectada, ela entrou em um estado febril, que é comum dessas pessoas. Mas logo que a febre passou, ela não sentiu mais nenhum sintoma. Então os tios, a prima e ela própria acharam que ela tava meio que assim, livre, né, muito entre aspas aí, da maldição, porque a única coisa que ela teve mesmo, ela foi infectada porque ela teve essa febre, mas ela não demonstrou nenhum poder, então ela tava meio que a salvo ali até um certo ponto. Só que numa bela noite, ela encontra uma carta de providência, que são essas cartas, né, que o espírito da floresta fez. Ela encontra uma carta no escritório do tio dela, e ela não resiste, ela tem, né, muita curiosidade, ela vai lá pega a tal carta. Quando ela pega na tal carta, ela desmaia, e quando acorda, ela percebe que o monstro que estava na carta agora reside dentro da cachola dela. E se passam depois desse momento, se passam 10 anos dela vivendo com esse monstro dentro da própria cabeça, sem poder contar pra ninguém, porque aí vão descobrir que ela realmente tem poderes. E a vida dela se complica mais ainda depois que ela conhece o Ravin, que é o sobrinho do rei atual, né? E ele é o novo chefe da guarda real. E ele tá tentando, dentre muitas outras coisas, acabar com essa maldição do reino, né? Ao mesmo tempo em que ele tem uma vida secreta que seria considerada traição ao rei. E a Elspeth, ela vai ser uma chave importante pro Ravin e pra todo esse plano dele. E eu não posso contar mais do que isso, porque posso acabar contando algum spoiler sem querer, enfim. Mas saibam que Uma Janela Sombria é um livro que te deixa completamente viciada. Esse universo obscuro de névoa, espíritos e cartas que te dão poderes. É uma sensação, conforme você vai lendo, você vai se sentindo tão imersa naquele mundo Ai, é maravilhoso. A autora conseguiu criar um universo bem redondinho e original, além de personagens bem interessantes. Eu adoro a Elspeth, eu gosto muito da dinâmica dela com o pesadelo, que é o monstro que vive na cabeça dela. Embora eu devo confessar que eu tinha imaginado a personalidade desse monstro de uma forma diferente, mas nem por isso me deixou
decepcionada. Outra coisa que eu acho importante falar é que ao longo do livro a gente vai tendo pequenos indícios de toda a história por trás dessas cartas de providência e também da história do pesadelo, porque ele não é um monstro qualquer. Eu já li o segundo livro, inclusive, que se chama Two Twisted Crowns, e eu achei que foi um bom desfecho pra história, mesmo que não tenha me deixado tão empolgada assim durante a leitura como o primeiro livro. Mas é isso. Se vocês buscam uma fantasia com ar de mistério e também um romancezinho básico ali pra apimentar a coisa, eu recomendo Uma Janela Sombria. Muito, muito, muito. Por favor, leiam. E depois venham aqui me contar se vocês gostaram também ou não. O próximo livro que eu vou falar pra vocês é Lições de Afogamento. E, assim, pensa em um livro que vai te conquistando pelas beiradas. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu não tinha ideia do que se tratava. Eu não tinha lido sinopse, não tinha lido nada. Eu só sabia que ele estava sendo muito falado lá fora. E ele logo de início me pegou por dois motivos. O primeiro é que desde as primeiras páginas você já percebe que o machismo e o patriarcado são fortíssimos nessa história. E aqui, escritores são considerados deuses. Esse foi o segundo ponto. O que eu achei bem interessante, assim, eu nunca tinha visto, inclusive tem uma questão sobre guerra e disputa de poderes entre mitologias, sabe? A questão da guerra, na verdade, é essa disputa cultural, é uma disputa muito mais, é uma guerra muito mais cultural do que territorialista, às vezes, né, ou de poder, de territórios, de armamento, etc. E assim, eu vou dar um resumo bem geralzão sobre essa história, porque, como eu falei, ele vai te conquistando aos poucos, e se eu falar muita coisa, pode ser que vocês percam esse elemento, então vamos lá. A F, que é a nossa protagonista, ela está vivendo dias difíceis e tediosos na Universidade de Arquitetura, que foi a única que a aceitou por ela ser mulher. O que ela gostaria mesmo de fazer era estar na Universidade de Literatura produzindo suas histórias, suas próprias histórias, né? E estudando seu autor favorito, que é para ela assim como para o país inteiro, como eu falei, né? Porque escritores são considerados deuses. E pra ela, ele é praticamente um deus. Mas, como eu falei, a Universidade de Literatura não aceita mulheres por acreditarem que elas só são capazes de escrever bobagens e futilidades. Elas, na cabeça deles, né, elas nunca seriam brilhantes o suficiente pra criar algo que virasse um clássico da literatura, por exemplo. E sim, o absurdo é nesse nível e, acredite, a situação das mulheres nesse livro só piora. É assim, ladeira abaixo. Maravilhoso. Porém, esse autor maravilhoso que ela ama, que eu não sei se é tão maravilhoso assim, sinceramente, na minha humilde opinião, morreu. E agora o seu filho está convocando estudantes de arquitetura, olha que beleza, para reconstruir a casa onde ele viveu, que está caindo aos pedaços. E a F vê neste desafio, nessa oportunidade, a chance dela fazer algo grandioso, dela provar que, mesmo ela sendo mulher, ela pode reconstruir a casa de um dos autores mais famosos e importantes daquele reino, daquele país. E também, lógico, ela quer, né, se sentir e estar mais próxima desse autor que ela tanto venera. E ela acaba ganhando essa chance e parte então para a cidade do autor, que a gente vai descobrir que é a típica cidadezinha pequena, fria, escura e sinistra de livros de suspense, ou até de terror um pouquinho. E eu amei isso. A partir do momento que ela chega nessa cidade, as coisas ficam muito mais interessantes, dá um sabor a mais ali, sabe? Essa atmosfera da cidade dá todo um toque a mais na história. E aí a gente de fato começa a descobrir sobre essa questão de afogamentos, né, que vem do título do livro, sobre o passado da F também, que é bem complicado, e o lado fantástico do livro, que é todo o mito do Rei das Fadas. E não só sobre o mito do Rei das Fadas, mas também toda a ligação que a F tem com esse mito, com o suposto Rei das Fadas, porque a gente não sabe se é só um mito ou não, e porque tudo isso é tão importante pra ela, né? E a gente, assim,
A casa deste homem, desse autor, ela é sinistra. A partir do momento que a F chega e ela começa a conhecer e tem lá o primeiro vislumbre sobre a casa pra ver o que ela pode fazer, mudar, como é que ela pode melhorar essa casa toda, coisas começam a acontecer. E são coisas, assim, muito bem feitas, muito, muito legais, porque assim, toda hora você não sabe se é coisa da cabeça da F, né, se ela tá vendo coisas, enfim, ou se realmente é verdade. E eu confesso que em muitos momentos eu falei, querida, desculpa, mas eu acho que você é louca. Eu me senti culpada, porque vocês vão entender que essa questão de ser louco ou não tem um tópico muito sensível, é um tópico muito sensível pra F e também pra todo o livro. Então, toda vez que eu pensava isso, querida, eu acho que você é louca. Me vinha uma culpa porque eu sabia que o quanto isso é um tópico sensível pra F. Mas é que, assim, eu e acho que todo mundo que lê fica muito presa nisso de é verdade ou não é, o que a autora vai trazer de realismo ou não, né? Até que ponto coisas são reais e não são nesse livro. E depois a gente vai entendendo que a história, ela é muito mais do que isso. O elemento fantástico do Rei das Fadas no final, quando você absorve tudo, vira um pano de fundo pro crescimento da F como personagem e também como mulher. O desmerecimento da mulher, a construção de narrativas que favorece sempre e unicamente ao homem, a idolatria de ídolos em momentos de fragilidade e o quanto a gente, né, nós mulheres, muitas vezes passamos a maior parte da nossa vida trancadas, seja de forma realista ou metaforicamente falando, e a gente começa a perder a nossa identidade e a duvidar de nós mesmos, a duvidar até das intenções das pessoas, especialmente de homens. Tudo isso é lições sobre afogamentos. É um livro sobre sobrevivência e sobre encontrar a sua própria força como mulher, porque, como já diria Taylor Swift, se eu fosse um homem, então eu seria o homem. E F é uma querida, eu amo ela. Só existe um homem que presta nesse livro inteiro e eu fiquei bem curiosa, sinceramente, para ler outros livros da autora, para saber se ela, nos outros livros ela também mescla essa questão da fantasia com elementos, com questões muito reais, né, e questões feministas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações de hoje e não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, me dizer se vocês já leram, se vocês pretendem ler algum desses livros. E é isso, eu te vejo em breve. Tchau, tchau!